Juízo investigativo e sociologia da religião. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. A gente saiu um pouco da esfera da discussão meramente bíblica e agora entramos em outras questões e no vídeo passado falei um pouco da psicologia da religião como algo muito importante da gente colocar na nossa conta quando a gente leva em consideração as questões, de uma forma geral, das polêmicas, dos entendimentos em torno desta doutrina adventista do sétimo dia, beleza? E aí eu terminei o vídeo passado falando que os seres humanos, conquanto sejam indivíduos dotados dessa natureza psicológica extremamente interessante, complexa, marcada pelo pecado, mas que também contém aí inúmeras questões boas, O ser humano é capaz de raciocinar, sentir, pensar, decidir, ter convicções, e tudo isso é extremamente interessante, no final das contas é a própria experiência da vida, Mas esse ser humano que assim é, por natureza, por criação, por design, é um ser feito para viver em comunhão comunitária, social, sociedade, tá bom? A única coisa que não era muito boa lá no paraíso de Gênesis 1 e 2 era que o homem estava só, e aí a história diz que Deus então traz a mulher. E aí quando o homem vê a mulher, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne e tal, se identifica e agora inclusive se compreende melhor, olhando a certas características de si mesmo no outro, E assim os seres humanos vão ganhando identidade uns dos outros, na relação uns com os outros. E nós vivemos, hoje, já muito tempo depois de tudo isso, aí tem a queda, etc. E ainda assim nós mantemos esta, vamos pensar assim, natureza social comunitária e agora de forma muito mais complexa pela enorme quantidade de pessoas na face da Terra. E isso tem inúmeras implicações em relação a contextos de produção de alimentos e de bens e serviços e um monte de questões de instituições, governamentais, religiosas, privadas, empresariais, todo tipo de associação e reunião entre as pessoas em partidos políticos, por exemplo. E agora esse ser humano vai estar envolvido nessas inúmeras esferas que nós poderíamos chamar assim mais de fatos sociais, que assim, é interessante isso, Dentro de uma perspectiva individual, o ser humano vive em família, que já é um primeiro grupo. Daqui a pouco a reunião das famílias vai gerando as comunidades e as comunidades vão se organizando em nome de pautas e projetos e ofícios e trabalhos e ideais e no meio disso tudo em torno também de religiões, Então as religiões também fazem parte desta vida em sociedade e um pouco da pergunta da sociologia da religião é qual o papel, qual a influência, qual a força da religião na sociedade humana, Que vai impactar o indivíduo, a família, os grupos e as relações entre os indivíduos, entre as famílias e entre os grupos. E como a gente falou no vídeo falando um pouquinho da psicologia da religião, tudo isso vai trazer à luz aspectos positivos e negativos da religião no contexto da sociedade. Nada tem unicamente frutos positivos e coisas positivas a se dizer. Se diz que nesse mundo tudo tem dois lados, E a religião, de fato, também está envolvida nesta assertiva de que tudo tem dois lados. E socialmente falando, a religião tem os seus lados positivos e tem também os seus lados negativos, muito semelhantes, à discussão que fizemos a respeito da psicologia da religião. Então, a religião pode fazer muito bem a um grupo social e pode fazer muito mal a um grupo social, tá? Aí depende um pouco de como que essa religião é percebida, vivida, proclamada, entendida e experimentada na prática e na realidade, tá bom? Então, diante, enfim, do quadro complexo da existência humana em sociedade,
A gente pensa agora, então, nesta sociedade, dentro da sociedade maior, que é a igreja, né? E que são as igrejas e aí cada igreja é um grupo social conectado a outros grupos sociais. Então, vamos pensar, uma igreja composta de pessoas cujos membros, alguns trabalham numa fábrica, outros na roça, outros no governo, outros são autônomos. E agora essas pessoas que vivem nessa igreja estão conectadas a essas realidades sociais todas. E um tem mais dinheiro, outro tem menos dinheiro, um tem mais educação, outro tem menos educação, um acha que a igreja e a vida e tudo deve funcionar numa direção, outros em outras. E aí agora esse fenômeno igreja, essa instituição igreja, esse grupo chamado igreja vai ter uma ampla e interessante interação com a sociologia, a sociedade, grupos, visões, ideias diferentes dentro de uma mesma igreja. E aí é interessante que eu estou trabalhando, por exemplo, uma igreja local, mas essa igreja local pode estar conectada a várias outras igrejas locais, mais ou menos perto na mesma região, e o grupo dessas igrejas pode estar conectado a grupos maiores e mais longes, inclusive hoje em dia em função da internet. Então existe a igreja lá no interior do Amazonas que pode ser influenciada pelo que uma outra igreja faz aqui na capital, em São Paulo. Tá? Porque agora o que é produzido aqui na igreja em São Paulo é consumido na igreja lá no Amazonas, e como é que não é, essas questões como um todo, né? E isso é bastante interessante, né? Inclusive, eu já fiz alguns vídeos assim, né, na internet, e eu me lembro de um deles cujo um pastor me ligou lá do Amazonas e disse: Ezequiel, eu fui chamado aqui na casa de uns irmãos aqui no interior do Amazonas para conversar um pouquinho a respeito de algumas questões que eles viram nos seus vídeos. Olha que bacana, que interessante, né? Então imagine que eu faça vídeos positivos ou negativos, bons ou maus, que fazem bem ou que fazem mal em determinados contextos a essas coisas, e o que eu faço aqui tem influência lá. E aí tudo isso tem a ver aí com a interação entre as diversas sociedades, os diversos grupos, as diversas pessoas dentro aí desta questão da existência da igreja, das dinâmicas dentro da igreja, tá? Imagina o seguinte, eu estou pregando aqui a doutrina do juízo investigativo e daqui a pouco alguém lá na Arábia, alguém lá nos Estados Unidos, alguém lá no Amazonas, alguém lá no Rio Grande do Sul, alguém lá em Pernambuco está aprendendo e estudando. Naturalmente essas pessoas em todos esses lugares têm que falar português, entender o que eu estou dizendo. Mas se assim for, tiver brasileiro espalhado aí por todo canto, esses brasileiros podem agora aprender sobre isso da minha parte, né, em relação ao meu trabalho, e daqui a pouco influenciar as sociedades e grupos ao redor deles em função do que eu ensino. Então as interações são bastante interessantes em contextos gerais da sociedade, tá bom? E aí agora vamos pensar assim, na igreja, de uma forma geral, sem especificar aqui igreja, em relação ao mundo, né? Então, qual é a relação da igreja com o mundo? E a gente fala assim que o mundo é um campo missionário, né? Então, a igreja tem uma missão no mundo para, de alguma forma, pregar o evangelho a esse mundo, cumprindo a ordem de Cristo, cumprindo a sua missão. Beleza? Fechou, não tem dificuldade com isso. Então, a relação entre a igreja e o mundo é uma relação missionária, que aí coloca em perspectiva as relações entre a igreja e a cultura, a igreja e as crenças locais e fundamentais das pessoas, até onde há contextualização ou não deve haver contextualização na pregação do evangelho em relação tanto às questões doutrinárias quanto às questões de costumes, quais são as dinâmicas de poder entre ricos e pobres, homens e mulheres, adultos e crianças. A depender do local geográfico onde você estiver exercendo um ministério, essas questões podem ser muito diferentes comparadas entre si, tá? Existe algum lugar onde é completamente absurdo uma mulher subir no púlpito e pregar, em outro lugar isso é absolutamente comum e normal. E como que funciona tudo isso? Então, são inúmeras questões interessantes de uma forma geral. E além do mundo ser um campo missionário em relação à igreja, o mundo também é um mercado em potencial, porque imagine o seguinte, imagine que eu e a minha igreja, adventista do sétimo dia, pregando a doutrina do juízo investigativo,
Vamos para regiões do mundo diferentes e daqui a pouco chegamos numa região muito rica, conseguimos pregar o evangelho num contexto XYZ e agora meia dúzia de pessoas muito ricas entrem na igreja e nós temos 50 bilhões de dólares por ano em dízimo dessas pessoas muito ricas para financiar a missão. Implicações agora sociais disso tudo. Então agora eu vou pegar esse dinheiro e vamos poder de fato alimentar as questões assim da estrutura da igreja. Então a ADRA vai levar um monte de comida para um monte de gente em meio a desastres. A gente vai ter uma estação de TV para pregar o evangelho e impactar pessoas em várias sociedades. Vamos ter a rádio adventista pregando na janela 1040 as mensagens adventistas. Vamos ter um monte de coisas sendo feitas, né, dentro desse contexto e como que isso foi possibilitado? Porque tem gente que tem dinheiro e agora, em nome da missão, a gente conseguiu esse dinheiro e agora vamos fazer essa missão acontecer. E essas perspectivas de que o mundo é um campo missionário e um mercado a ser alcançado que pode gerar dinheiro e crescimento para a igreja e para as igrejas, começam a contextualizar um pouco de possíveis polêmicas em torno de doutrinas em geral e da doutrina do juízo investigativo de forma específica. E aí as questões começam a ficar interessantes, né? A missão da igreja é espalhar a sua crença e, através do cumprimento dessa missão, muitas vezes a igreja se depara com oportunidades que a gente vai chamar de mercado mesmo, né? De realmente ganhar dinheiro com isso e espalhar mais ainda a mensagem com esse dinheiro que se ganha. Então a mensagem traz dinheiro e o dinheiro traz o espalhar mais da mensagem, tá? Beleza. Então, olha que questão interessante começa a acontecer aqui. Em um cristianismo dividido, todas as igrejas querem pregar o evangelho tal qual o entendem e todos querem abocanhar o máximo desse mercado religioso para poder financiar a sua própria versão do evangelho a ser pregada. Maravilha? E agora, que tipo de situação da sociologia da religião esse tipo de coisa cria numa certa competição pelo mercado religioso? A maioria dos religiosos não gosta de falar das coisas nesses termos porque coloca um pouco em perspectiva uma veia meio empresarial, meio multinacional, que envolve metas financeiras, no cumprimento daquilo que deveria ser feito de graça, porque a gente recebeu de graça, deve dar de graça. E aí uma ampla polêmica sobre dízimos e ofertas no contexto da sociologia da religião. Essa é uma das maiores discussões de todas, né? A relação entre a fé e o dinheiro. E a Bíblia fala que no fim dos tempos viriam aqueles que fazem comércio de vós. E será que dízimos e oferta não é fazer comércio das pessoas? Etc. E agora, além do fato em si, agora as igrejas estão competindo entre si por esse mercado e uma parte das polêmicas, das doutrinas das igrejas umas contra as outras pode ter essa realidade como pano de fundo. E agora, aquilo que tenta se vender como mera preocupação com ortodoxia, mera preocupação com a correção doutrinária, esconde por detrás do fenômeno a preocupação com, de fato, prevalecer e ter a sua mensagem proclamada no mundo e ganhar o dinheiro e o dinheiro usado para pregar a mensagem, tá? E as coisas começam a ficar muito complicadas dentro desta questão, porque todo mundo vai ser acusado de ser mercenário uns pelos outros. Então nós adventistas vamos pregar a doutrina do juízo investigativo e vamos fazer conversos, e esses conversos vão financiar a igreja através de dízimos e ofertas. Beleza. Aí, o que os nossos críticos vão dizer? Olha, vocês estão ensinando essa heresia porque vocês querem o dinheiro das pessoas, porque vocês são uma multinacional, uma empresa que só pensa em dinheiro. Essa é uma acusação sociológica bastante interessante, e os adventistas não vão deixar por menos e vão dizer que o contrário também é verdade. Não, vocês estão atacando a doutrina do juízo investigativo, não é porque vocês são burros e não sabem ler a Bíblia, é porque vocês querem o dinheiro, vocês querem continuar pregando aí a imortalidade da alma, e se for pregar o juízo investigativo, todo mundo vai ver que a imortalidade da alma está falida, né, pessoal? Vocês querem pregar aí para guardar o domingo, mas se a gente vai pregar a doutrina do juízo investigativo, a gente percebe que o sábado é o dia santo, e quem mudou o sábado
para o domingo foi o chifre pequeno, meu irmão. E agora vocês não querem pregar as verdades bíblicas, mas vocês querem dizer que estão pregando o evangelho e recebendo dízimos e ofertas do povo aí por aí? E aí a polêmica sociológica da religião está instaurada. E mais ou menos na mesma direção do que a gente falou sobre psicologia da religião, essas questões muitas vezes elas não são meras questões de exegese bíblica, assim como as questões de psicologia da religião não são. Na verdade, então, o que acontece, nós não vamos resolver os problemas de ataques e combates e competições no mercado religioso com exegese bíblica. Nós precisaremos trabalhar as questões de uma forma levando em conta um pouquinho mais esses aspectos de fato da sociologia e da psicologia da religião. E, na verdade, a gente não tem, inclusive, perspectiva de solução desse problema. O que a gente tem em perspectiva é unicamente entender esse fenômeno e agora começar a ponderar todas as doutrinas e todas as igrejas à luz de todas essas questões. E avaliar, sobretudo, o nosso próprio coração, se o que nós estamos pregando tem por base realmente a convicção bíblica, doutrinária, de que aquilo faz parte de algo importante dentro da palavra de Deus a ser proclamado no contexto do Evangelho Eterno e etc. Ou se nós estamos meramente divulgando um discursinho enlatado com vistas ao crescimento e à expansão de uma religião específica, seja ela adventista ou não, anti-adventista ou não, tá bom? Então tudo isso contextualiza um pouco assim do ser humano no centro destas questões como um todo, com a sua psicologia, com a sua história, com seus caminhos, com seus entendimentos, com a sua educação, com as suas sensibilidades religiosas e tal, em meio a esta essa situação de inúmeras questões, tá? Maravilha, beleza. Aí, o que acontece? No contexto de sociedade, a gente precisa pensar um pouco assim nos princípios fundamentais por detrás das sociedades. E é interessante a gente pensar um pouco nisso, especialmente a partir de um contexto bíblico, assim, né? No Novo Testamento, de uma forma especial, existe uma percepção de sociologia da religião que gira em torno de algo mais ou menos assim. A cultura pagã girava em torno dos conceitos de vergonha e honra, e a cultura judaica e depois cristã em torno dos assuntos culpa e redenção. E aqui nós temos duas sociedades funcionando de forma bem diferentes entre si. Pense o seguinte, para o pagão, ele não estava muito preocupado se ele estava pecando ou não pecando e ele precisava ou não precisava do perdão de Deus ou dos deuses. Por exemplo, imagine que o imperador romano ele chegasse lá no seu harém e transasse com 200 mulheres. E ele saísse na sacada do seu palácio imperial e todos os súditos o adorassem e o honrassem. Oh, grande imperador! Perceba, ele está fazendo uma coisa que na mentalidade judaico-cristã é pecado, ele precisa de redenção, mas a sociedade dele o valoriza por isso e o honra por causa disso. E dentro de um contexto de uma sociedade que funciona em torno de honra e vergonha, o cara que faz isso e ainda assim não sofre nenhuma vergonha por assim fazer, ele não tem nenhum estímulo, por exemplo, ao arrependimento, à contrição, ao analisar a sua própria vida em relação à sua sexualidade. Tá nem aí, porque a sociedade dele não funciona com base nesses paradigmas. E aí você começa a perceber como que quando o cristianismo começa a ser pregado no contexto do Império Romano, ele também começa a ter implicações negativas, ele começa a também excitar reações negativas da parte dos pagãos. E os pagãos vão ridicularizar o cristianismo, vão perseguir o cristianismo, dentro desse embate de sociologia da religião. E os cristãos, eles vão se cansar um pouco de estarem associados aos judeus e de estarem em contraposição e briga com os pagãos. E essa realidade sociológica da religião explica um pouco as concessões que o cristianismo fez em relação à mentalidade, doutrinas e práticas pagãs dentro da igreja.
Guarda do domingo é uma dessas coisas, adoração de imagem é uma dessas coisas. E várias outras questões. Essa própria questão da hierarquia, onde o maior está no topo, que subverte a liderança de Jesus, onde o maior deve ser o que serve, também entra dentro da igreja, mais ou menos dentro desse tipo de contexto, de uma grande interação entre princípios que a gente pode chamar de pertencentes ao campo da sociologia da religião. E aí, assim, olha, como que as crenças têm implicações sociais, as práticas, então como que é a sexualidade dessas pessoas, como que cada um se veste, como que cada um se alimenta, como que é o trabalho, o entretenimento, as famílias, a criação dos filhos dentro das diferentes sociedades. E como que a religião influencia tudo isso. Então, de repente, num contexto como esse, pagãos e judeus eram identificados pela sua roupa, por guardar o sábado, por não comerem isso, não comerem aquilo, por terem todo um estilo de vida em torno ou da sinagoga ou depois adiante das igrejas, das catacumbas e sei lá mais do que. E os grupos vão adquirindo um pouco mais e fortalecendo um pouco mais essas identidades que depois vão entrar em conflito e vão sempre estar em tensão e conflito dentro de um contexto de sociologia, tá bom? Então é importante vocês entenderem tudo isso, porque como que é a questão do juízo investigativo em relação a tudo isso? O juízo investigativo contextualiza a crença de um grupo religioso. Esse grupo religioso tem as suas interações internas e externas em contextos de sociologia da religião, tá bom? E aí, por exemplo, dentro do lado mais positivo dessa história, a doutrina do juízo investigativo, quando bem entendida dentro da igreja, dá coesão ao grupo. Identidade, pertencimento. Então, se eu chego, por exemplo, entre pessoas não adventistas e falo de juízo investigativo, alguém pode perguntar, é de comer? Não sabe do que a gente está falando. Mas se eu vou lá para um grupo de pessoas que eu falo juízo investigativo, todo mundo já entende, Daniel, Levítico, Apocalipse, Hebreus, Paulo, e não sei, e Salmos e não sei mais o que, opa, eu me sinto em casa, não é verdade? Estão falando a minha língua aqui nesse lugar, né? Finalmente encontrei o meu espaço aqui, a minha igreja, a sociedade ao qual eu pertenço. Então a gente pode fazer o almoço de sábado conversando sobre o juízo investigativo e todo mundo vai saber mais ou menos do que é que a gente está falando. Ou será que alguém não vai saber? Bom, essa é uma outra questão para outro tempo. Mas é importante vocês entenderem isso, então. As doutrinas, as crenças, elas dão identidade, dão conteúdo à religião e contextualizam aí as interações mais amplas em torno de sociologia. Mas aí tem um super lado negativo em relação a tudo isso, porque na relação tensa e polêmica entre os diferentes grupos, se você se identifica com a doutrina do juízo investigativo, você vai ser rotulado por outros cristãos de outros grupos como herético, que não crê na Bíblia, que distorce a Bíblia, é o seu diabo na terra. Então aquilo que é super positivo em um contexto social dos crentes no juízo investigativo é super negativo no contexto dos críticos, né? E isso é bastante interessante, e agora tudo isso amadurece numa complexa interação em contextos de internet, de trabalho, de famílias, de realidades locais em torno dessas questões, né? Então, por exemplo, você é um adventista, chega numa empresa de um dono adventista, então você tem a facilidade de conseguir um trabalho. Olha aí a sociologia da religião funcionando, né? Mas o contrário também é verdade. Você é um adventista, chega numa empresa aí que é de um assembleiano que odeia adventista. É difícil ele te contratar. Ainda que, naturalmente, existam assembleianos que trabalham com adventistas e adventistas que trabalham com não adventistas e etc. E, enfim, aí são questões amplas, né, da sociologia, do trabalho, das interações sociais e etc. Tá? Seja como for, a sociologia da religião lida com essa questão de que o grupo contextualiza a fé ou a não fé do indivíduo, e isso pode ter relações muito complicadas em torno das polêmicas religiosas. Vamos pensar algumas questões. Vamos pensar que eu sou um adventista e todo mundo na minha igreja crê no juízo investigativo, e eu sou o Desmond Ford.
E eu começo a duvidar dessa doutrina, a depender da minha psicologia dentro da religião. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, o grupo vai ficar contra mim, vai tirar minha credencial e vai me expulsar da igreja. Em nome do grupo, eu calo a minha consciência pessoal e Desmond Ford permanece pastor adventista o resto da vida e você nunca vai ter ouvido falar nele. Agora, olha que coisa interessante. A coragem de uma pessoa confrontar um grupo agora o coloca em evidência. Esse grupo vai atacar essa pessoa vai atacar esse grupo, pelo menos em termos das ideias. E agora isso vai contextualizar a polêmica que vai mundialmente se tornar conhecida, não é interessante? Vários princípios de psicologia e sociologia da religião estão em ação em uma situação como essa. Só que esse lado também nos faz vislumbrar um outro lado. Imagine um pastor evangélico famoso no Brasil assistindo a série do Ezequiel Gomes sobre juízo investigativo. Aí esse pastor vai para a Bíblia e começa a comparar o que o Ezequiel está dizendo com o que a Bíblia está dizendo. Estuda Daniel, estuda Apocalipse, estuda Levítico, estuda Hebreus. E daqui a pouco, esse pastor ele começa a pensar algumas coisas. Ele diz assim, olha, não é que faz sentido o que o Ezequiel está dizendo? Só que esse pastor ele não pode dizer isso publicamente no meio do seu grupo, porque senão ele será o quê? Atacado como um herege que está indo no caminho do adventismo. Então ele tem que calar a sua consciência em meio ao seu grupo para não dar o braço a torcer de que a base bíblica é absolutamente clara, por exemplo. Não, isso não pode ser dito, porque isso é dar crédito às heresias dos adventistas. Então, muitas vezes, ataques e defesas do juízo investigativo estão contextualizados nestas questões de sociologia e psicologia da religião. E eu trago essas coisas para você, não é assim para tentar te convencer de que os críticos estão psicologicamente loucos e socialmente pressionados a rejeitar a verdade. Esse é um cenário possível, mas não é o único cenário possível. Existem vários outros cenários possíveis, tá bom? Dentro dessas interações psicológicas e sociais. Mas o importante de trazer estas questões aqui são para que elas nunca sejam esquecidas em função dos embates doutrinários. Mais cedo ou mais tarde, a sociologia da religião, a psicologia da religião vão ser as instâncias decisivas nas quais algumas pessoas vão crer ou não crer no juízo investigativo, e a exegese bíblica é meramente secundária dentro desta discussão. Por que que isso é importante de ser colocado? Porque se nós não entendermos isso, a gente vai manter aquela perplexidade de que a visão adventista em termos exegéticos, ainda que ela não seja perfeita, ela é extremamente bem embasada, ela é extremamente forte e de implicações extremamente profundas, ela tem base para as principais questões polêmicas que se critica no juízo investigativo, e a base está na Bíblia, mas ainda assim muitos não conseguem entender ou admitir. Enfim, o fenômeno por detrás disso, a razão por detrás disso, não é que a interpretação adventista esteja essencialmente errada, mas é que os princípios de psicologia e sociologia da religião impedem tais pessoas de admitir certas coisas. E isso é extremamente complicado. Claro, os argumentos de psicologia e sociologia da religião vão ser usados a favor do juízo investigativo, como eu estou fazendo, e serão também usados contra. Os críticos desse conceito vão dizer que o juízo investigativo é mantido por pessoas psicologicamente abaladas, equivocadas, contaminadas por
crenças heréticas e esquisitas e antibíblicas e não sei mais o que estão só atrás de dinheiro para sua seita e não sei mais o que, e vão colocar os princípios de psicologia e sociologia para criar essa narrativa estigmatizante em torno do grupo que defende a doutrina do juízo investigativo. E essas duas posturas, elas vão se retroalimentar, se combater o tempo todo. E cada pessoa que vai se vendo no meio dessa briga vai precisando tomar a sua decisão com base na Bíblia, na sua psicologia, nas questões familiares, de grupos e igrejas e não sei mais o que, para poder se situar dentro desta questão. A única coisa que eu realmente, de fato, vou terminar aqui dizendo é o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. As pressões grupais em torno das questões devem ser irrelevantes diante do assim diz o Senhor. E se o assim diz o Senhor, vamos pensar assim, favorece o entendimento adventista, não importa a reação psicológica ou sociológica da religião contra nós. O que importa é estarmos ao lado daquilo que é a verdade da palavra de Deus. No final das contas, a fundamentação bíblica que a gente fez nessa série toda é extremamente importante e contextualiza todas essas polêmicas que devemos levar em conta. Mas, na minha visão, sinceramente falando, é na Bíblia que nós devemos encontrar a base da nossa fé e não na psicologia ou na sociologia da religião, conquanto tenhamos que levar tudo isso em conta. E a partir do vídeo que vem a gente vai ver um pouquinho mais na prática como que essas questões de sociologia da religião contextualizam as polêmicas adventistas.